lendo e já ministrando a palavra. Não vou fazer como eu tenho feito, né? Eu leio o texto todo e depois eu venho refletindo sobre ele. Eu já vou lendo e refletindo, ok? Combinado? Então, quem é o semeador? É o próprio Jesus. Aqui ele está cumprindo o papel do semeador. Na interpretação da parábola, ele é o semeador. Mas é claro que hoje, aqueles que pregam o evangelho, assim como Jesus pregou também, porque ele nos deu a ordem, ele deu a ordem para todos os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que hoje estão obedecendo a ordem, o ide de Jesus, também são os semeadores desta palavra, desta boa semente. Então o semeador saiu a semear. E na interpretação da parábola, o semeador aqui semeia o quê? Semeia a palavra de Deus nos corações dos homens. E agora, o Senhor vai começar a falar de alguns tipos de terrenos aonde a semente caiu. E os terrenos representa o coração dos homens, a maneira como os homens acolhem a palavra de Deus. Então vamos lá, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Então, quando o semeador está semeando e algumas sementes caem à beira do caminho, aquela semente ali não está caindo numa boa terra, numa terra que foi preparada, foi limpa, adubada, para receber aquela semente. É uma terra em que a semente não se aprofunda nela, porque é um terreno batido na beira do caminho. E aí o que aconteceu? Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então uma parte da semente caiu num lugar que tinha muita pedra, então não havia terra profunda, e a semente logo brotou, porque não teve tempo para as raízes se aprofundarem. E logo que a semente germinou e cresceu, veio o sol e queimou essa planta e secou, porque ela não tinha raiz. Prosseguindo, outra caiu em boa terra, versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Agora, pessoal, a gente vai passar já para o texto aonde Jesus nos dá a interpretação dessa parábola. Ele próprio vai explicar o que significa essa narrativa alegórica. Amém? Vamos lá então? Vamos lá, versículo 18, diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então tem muita gente que ouve a palavra, mas a palavra não permanece na sua vida. Por que que não permanece? Porque a pessoa não trouxe a palavra de Deus para a centralidade da sua vida. Ele manteve a palavra na marginalidade da sua vida. Então tem gente que vai e ouve o evangelho, toma o conhecimento do evangelho, da palavra do reino de Deus, mas é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Você conhece alguém assim que ouve,
mas parece que a pessoa não ouviu nada. E por que parece que a pessoa não ouviu nada? Jesus explica. Porque aqueles que não acolhem a palavra que ouvem, o diabo vai roubar a palavra dele. Olha aí, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, por exemplo, você está aqui nessa noite comigo ouvindo a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. Você precisa entender essa palavra. Então você tem que estar aí atento, não ficar distraído. Você tem que estar aí ligado com o que Deus quer falar contigo através dessa palavra, para que você possa entender. Porque tinha gente ali no meio dessas pessoas que Jesus estava narrando a parábola, que ouviam, mas não compreendiam. E por que não compreendiam? Porque não estavam ouvindo com a atenção necessária. Porque não estavam ouvindo, querendo dar crédito à palavra. Se você quer ver a palavra de Deus transformar a tua vida, mudar você a cada dia, você tem que dar crédito à palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Você não pode ficar vivendo a vida inteira ouvindo a palavra e a tua vida não muda. É sempre os mesmos pecados te dominando. Você sempre é brigão a vida toda, brigona. Todo dia você grita, briga em casa, briga no trabalho, briga na escola, grita com um, grita com o outro, ofende. Todo dia a sua mente está poluída com pensamentos imundos. E ao mesmo tempo, você anda ouvindo a palavra. Ué, como pode ser isso? Uma pessoa ouvir a palavra e a palavra não faz efeito nenhum. Porque está aqui. Você não está dando crédito à palavra de Deus. E aí o que acontece? O diabo vem e rouba a palavra de você. E aí não vai ter mudança mesmo. Então quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente tem que acolher ela no coração. Por isso que sempre eu estou dizendo aqui, abra o teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar em você, criar raiz em você, para que você seja um crente alicerçado na presença de Deus, no caminho do Senhor, para que você tenha firmeza na sua vida espiritual, para que você não seja como uma folha caída no chão que o vento leva para qualquer direção, porque você não está enraizado, ligado a coisa nenhuma. Você é como uma folha caída. Se o vento bater para a direita, é para lá que você vai. Se bater para a esquerda, é para a esquerda que você vai. Você vive sem direção, sem rumo, sem um norte, sem estar enraizado no caminho da salvação. Então Jesus está dizendo: o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, mas logo vieram as aves e comeram a semente. E as aves aqui é o maligno, é o diabo. Porque o diabo não quer você acolhendo a palavra de Deus. O diabo não quer você acolhendo a palavra de Deus. É por isso que numa hora que você está ouvindo a palavra de Deus, aparece 1001 coisa para distrair. É verdade ou não é? É 1001 coisa para distrair, para tirar a tua atenção. Porque só essa palavra, meu amado, minha amada, pode operar a mudança que você quer na sua vida, na sua família. Nada mais pode mudar aquilo que você deseja que seja mudado. Só a palavra de Deus. Então o diabo está sempre à espreita, ao derredor,
para roubar essa boa semente do Evangelho que Deus procura semear no nosso coração, através dos semeadores da boa semente. Versículo 20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, essas pessoas aqui, cujo coração é como uma terra cheia de pedra, cujo coração é como uma terra rasa, onde a semente, ao brotar, não consegue criar raiz profunda por causa das pedras que estão por baixo da terra. Quem são essas pessoas aqui? São as pessoas rasas. Não fique chateado comigo, não sou eu que estou falando que existe pessoas rasas, é o Evangelho, é a palavra da verdade, é o nosso Deus, é o teu Deus que está falando conosco. Que tem pessoas que são superficiais, e muitas dessas, até mesmo quando ouvem a palavra, até mostra, sabe, alegria, fazem festa, que coisa linda, pastor, que palavra maravilhosa, estou lá na tua igreja para ouvir mais dessa palavra linda, e vem, mas esses têm pouca duração, e quando eles recebem, às vezes são até os primeiros a chegar. Quando eu vou abrir lá a igreja, está lá na porta. Não é errado isso não, mas é o que o Senhor está dizendo. Por a pessoa ser superficial, por a pessoa não conseguir, sabe, durar em lugar nenhum, são pessoas de estações, estão sempre mudando, não param em lugar nenhum. Você sabe o que eu estou falando? Aí, esses em que a palavra não cria raiz, em que a palavra não se aprofunda no coração, não chega ao espírito, ao âmago, ao íntimo, é só ouvinte do oba-oba, de emoções, até chora, sabe, ouvindo a palavra, que lindo, fala Deus, mas ao mesmo tempo tem pedra no coração, e aí a palavra não se aprofunda no coração, na vida. Aí a semente que caiu entre os pedregais e logo cresceu porque não tinha raiz, veio o sol e secou a planta e morreu. E Jesus interpreta esse fato dizendo que pessoas assim como a planta que secou logo, é de pouca duração, é quando a pessoa ouve a palavra, recebe com alegria, mas por não ter raiz em si mesmo, então dura pouco no caminho do Senhor. E por que dura pouco? Porque quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a pessoa, enquanto ele está ouvindo palavras lindas, palavras maravilhosas, ele está lá, oh glória, aleluia, Jesus, fala mais. Mas quando vem a perseguição, a luta, o problema, a angústia, aí ele fica aborrecido, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus e estou passando por isso? Não, isso eu não quero para a minha vida, não. Está seguindo o Evangelho e ao mesmo tempo meu adversário fica me perturbando todo dia? Aí ele se ofende. E aí abandona a palavra de Deus. Abandona o reino de Deus. Mas pessoas assim, elas não são só assim com o Evangelho, elas são superficiais em tudo na vida, no trabalho, no estudo,
é nas amizades, nada dura na vida dela, porque ela não cria raiz em nada. Prosseguindo, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso aqui, Jesus está falando das pessoas que ouvem a palavra, comparando com a semente que caiu entre os espinhos, e a semente germinou, brotou, cresceu, mas os espinhos a sufocaram. São aqueles que, ouvindo a palavra, acolhem a palavra, mas ao mesmo tempo querem ficar atendendo os acenos do mundo, querem ficar agradando o mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo passa, e somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então tem uns que ouvem a palavra, mas ao mesmo tempo querem continuar com as suas vidas mundanas. Então isso é os espinhos. Isso vai sufocar o efeito da palavra. Os espinhos vai matar a planta do evangelho que foi plantada nesse coração, nessa vida. Por quê? Porque Jesus disse, ou a gente é de Deus ou do mundo. Nós não podemos ser das duas coisas. E ele diz mais: os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo. Então, por exemplo, o mundo dá muita importância à moda. Aí tem crente tem pessoas que se convertem, aceitam a palavra, mas continua, sabe, com essa mentalidade mundana. Tudo que o comércio lança de moda, ele tem, porque tem que entrar na moda também. E se não entrar na moda, fica doente, passa mal. E quem é do evangelho não perde tempo com os cuidados do mundo. Não perde tempo com os cuidados do mundo. O mundo passa as suas concupiscências. E outra coisa que sufoca a palavra, que representa os espinhos, aí nessa parábola, versículo 22. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas são aqueles que ouvem a palavra e acolhem a palavra, mas quando viviam no mundo sem Deus, sem salvação, sem paz, tinha uma ambição enorme de adquirir riqueza. Viviam cobiçando tudo e todos. Viviam fazendo o diabo a quatro para enriquecerem. E aí vem para o evangelho e continua com a mesma ganância de antes. Aí vai trabalhar num lugar onde ali tem um esquema para embolsar um dinheiro de maneira corrupta, de maneira ilícita. E como ele é sempre seduzido pelo dinheiro, pela riqueza, pela vontade de se enriquecer, ele entra no esquema. E quando a alma humana
que ouve o Evangelho e acolhe o Evangelho, mas ao mesmo tempo está fazendo parte desses esquemas de roubo, de fraude, de corrupção, de ladroagem, logo, essa sedução pelas riquezas vai sufocar a palavra de Deus, porque não tem como a gente permanecer firme no caminho do Senhor se a gente vive sendo seduzido ainda pelas riquezas. Não estou falando que você não pode prosperar, que você não pode melhorar o seu padrão de vida socialmente falando, que a sua renda não pode aumentar, não é nada disso. Estou falando é aquela ambição, sabe? Que é pecado mesmo, aquela cobiça, inveja. E quando surge, como eu falei, um esquema de fraude, de desvio de dinheiro no trabalho, que você toma conhecimento e ali alguém te convida a fazer parte do esquema, e você fascinado, seduzido pelo dinheiro fácil, querendo se enriquecer a qualquer custo, começa... Oi pessoal, deu uma parada aqui. Prosseguindo. Então quem é do Evangelho não pode viver seduzido pelas riquezas. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon, gente? É o demônio que causa ambição, cobiça no coração dos homens. Quando alguém mata para roubar, quando alguém desvia um dinheiro público, um dinheiro que era para ser gasto na saúde do povo, na segurança do povo, e o funcionário público, o político, desvia esse dinheiro para o bolso dele, isso é o demônio na vida desse homem, dessa pessoa. Porque Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um demônio que faz a pessoa viver na ganância do dinheiro. Então uma coisa é a gente trabalhar honestamente para ganhar o nosso salário, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E se a gente, com fé em Deus e com a graça de Deus na nossa vida, crescer na nossa vida profissional e aumentar o nosso salário, não há erro nenhum nisso aí. O que eu estou falando é outra coisa. É outra coisa. É você se sujeitar a fazer coisas ilícitas, como roubar, mentir, enganar, fraudar, para se enriquecer. Então isso é o espinho que sufoca o Evangelho. Aí logo essa pessoa não tem mais nada do Evangelho nela. Então aí vocês vão vendo, tem aqueles que ouvem, mas a palavra não entra. Tem aqueles que ouvem, mas a palavra não se aprofunda. E tem aqueles que ouvem, a palavra até se aprofunda, mas quer viver uma vida paralela, um evangelho agradando a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Também não é possível isso. Mas Jesus diz que uma parte da semente caiu em boa terra. Olha aí o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Quer dizer, como é que eu e você podemos saber que o Evangelho realmente encontrou lugar na nossa vida? Quando a gente começa a produzir fruto para o reino de Deus. Porque olha aí, quando a semente cai na boa terra, aquela semente ali vai produzir logo o seu fruto. Amém?
Qual é o fruto que você está produzindo no reino de Deus? A Bíblia fala de diversos tipos de fruto que aqueles que são do Evangelho podem produzir no reino de Deus. Primeiro, frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Quem é do Evangelho se arrepende dos seus pecados, das suas más obras, dos seus desvios de conduta. Tem o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aí olha quantos frutos produz aqueles cujo coração é como a boa terra. Eles amam, eles têm paz, eles são alegres, eles são gente boa, benignas, longânimas, fiéis, mansa e temperante. Aleluia. Está vendo aí o fruto do Evangelho? O fruto na vida daqueles que o seu coração é como uma boa terra quando recebeu a semente da palavra de Deus. Porque diz aí, se encerrando, e dá fruto, produz a 100, 60 e ou 30. Ou seja, todo o efeito que a palavra de Deus fez na vida daquele cujo coração é como uma boa terra, agora Deus vai usá-lo como um semeador para semear a sua palavra em outros corações, e aí outros vão produzir o mesmo fruto que ele anda produzindo. É por isso, amados, que nesses dias de crise que nós estamos vivendo, eu tenho falado aqui, não vamos, ficar abalados com essa crise. Não vamos ficar desesperados. Não. Teu coração é uma boa terra. Então você tem o fruto da paz. Porque se você está aí desesperado que nem o mundo, alarmado que nem o mundo, cadê o fruto da paz? Cadê o fruto da alegria? Cadê o fruto da temperança? Se você vive desequilibrado, destemperado por causa da crise, então, em nome do Senhor Jesus, se o mundo está em crise, está desesperado, está abalado, está assustado, está em pânico, aleluia, o Evangelho, nós acolhemos ele para exatamente isso, para numa hora dessa, a gente ter paz, irmãos e irmãs, para a gente ter paz, ter equilíbrio. Amém? Então que você continue dando ouvido à palavra de Deus, que o seu coração seja sempre como a boa terra, e não somente isso, mas que você também seja um semeador da boa semente. Semeie o Evangelho, porque assim como você já tem produzido frutos para o reino de Deus, aqueles para os quais você semear a boa semente também vão produzir os mesmos frutos, e assim a gente vai exercer o nosso papel, a nossa função de sal da terra e luz do mundo. Como o Senhor disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amém? Então que Deus continue falando ao teu coração através da sua palavra. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nesta live.
E não esqueça de compartilhar ela, de marcar alguém, ok? Faça isso, vamos anunciar a palavra aos quatro cantos da terra, principalmente nesses dias em que o mundo necessita urgentemente do Evangelho e da graça de Deus. Pessoal, nós vamos fazer uma oração agora. E eu já quero agradecer aqui os testemunhos de alguns que já têm dado